estresse e o Salmo 23. E nós temos conversado sobre 7 afirmações do estressado e 7 respostas do Salmo 23 a essas afirmações do estressado. O estressado, ele vive fazendo afirmações, porque ele é levado pelo mundo, pelas circunstâncias, pela sua formação biopsíquica, a fazer algumas afirmações. E o Evangelho, ele é essa resposta para as realidades das nossas vidas, em que nós fazemos essas afirmações. E o tema de hoje é o Salmo 23, e os momentos de parênteses, decisão. De decisão e de indecisão. Porque o estressado, ele vive dizendo, eu quero fazer a vontade de Deus. O salmista, ele diz, no verso 3, ele me guia pelas veredas da justiça. O estressado, ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele não sabe como fazer a vontade de Deus, por isso ele fica se perguntando o tempo todo. O tempo todo. O salmista, ele sabe que o pastor guia ele pelo caminho da justiça. Eu queria dizer para você que primeiro você faz a sua decisão, depois a decisão faz você. Primeiro você faz a decisão, e a decisão faz você. A sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, é um conjunto de decisões que nós fomos tomando ao longo da vida. Você está aqui, você está como está porque você tomou decisões na sua vida. Decisões certas, decisões erradas. Você toma decisões o tempo todo, inclusive quando não toma. Você decidiu não decidir. Alguém decidiu para você, alguém guiou o seu caminho. Então nós estamos decidindo o tempo todo, e as nossas decisões trazem escolhas e consequências. Nós decidimos, escolhemos, e as nossas escolhas têm consequências. Às vezes no nosso projeto, às vezes no nosso plano, nós decidimos A, pensando, eu decidi A, chegarei em B. Então você decide A e na hora que você vê, você está no Z. Porque nem sempre as decisões que você toma se desdobra no plano que você tem. Consequências da vida. Nem sempre a gente escolhe certo. E essa tensão, não sei se você tem essa tensão, isso é muito comum nos crentes, essa tensão de decidir certo. De decidir certo. Eu vou tomar a decisão certa. Pastor, eu quero tomar a decisão certa. Essa é a minha angústia como pastor. É a principal angústia que eu vejo como pastor nos meus atendimentos. As pessoas querem fazer a vontade de Deus. E isso gera nelas uma tensão. É por isso que os momentos de decisão ou indecisão são estressantes. Então, para saber qual é a vontade de Deus, nós precisamos aprender com o pastor do Salmo 23. O salmista diz o seguinte, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me conduz. Ele tem uma vontade para mim. É o raciocínio mais comum. Mas, a partir dessas premissas, eu quero construir um conceito com vocês sobre vontade de Deus. Diferente da religião, diferente dos caminhos onde esse Deus mata pessoas, e quando mata o pessoal diz, é da vontade de Deus. Quando morre alguém, não, é da vontade de Deus. E essa vontade de Deus se torna um fator estressante na nossa jornada e na nossa peregrinação. Por isso, queridos e queridas, amados e amadas,
eu tenho um caminho para seguir com vocês aqui essa manhã e eu gostaria de convidá-los a prestar bastante atenção. Eu vejo tanta gente perdendo tanto tempo com questões que não levam a lugar nenhum. Eu vou fazer uma crítica aqui, ao seminário principalmente, que eu estudei. Até comentei com a Fabiana. Acho que é a quarta ou quinta vez que eu vejo os caras trazendo pessoas para ficar debatendo. Salvação se perde, salvação não se perde. Perde a salvação ou não perde a salvação? E eu pergunto, para onde isso nos leva? É a mesma coisa que discutir quantos anjos cabem na cabeça do fio, de um alfinete. Era a discussão da época de Agostinho. Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Pastor, o que é isso? Eu também não sei. O que isso tem a ver, pastor? Eu também não sei. Mas a gente continua reproduzindo isso. E isso se torna um fator. E a gente tem uma vida inteira para conversar. Você tem amanhã a sua segunda-feira para viver. Você tem amanhã a sua terça-feira para viver. A sua pressão do dia a dia. E você quer fazer a vontade de Deus, mas não é pensando se você perde ou não perde a salvação. É aprendendo a usar o evangelho para moldar a sua vida. Para que você esteja nos parâmetros, não no sentido parâmetro de moralismo, mas nos parâmetros, ou seja, sendo guiado pelo pastor nas veredas da justiça, sabe? Deu para entender o que eu falei? Então, o primeiro conceito que eu quero dizer para você é o conceito da vontade soberana de Deus. Aquele Deus que é sobre tudo e sobre todos. Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao 36, o apóstolo Paulo faz uma declaração absurda. Absurda de profunda, absurda de grande, absurda de uma sensibilidade espiritual. Ó a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. A quem o Senhor perguntou alguma coisa para alguém te aconselhar? Quem deu alguma coisa ao Senhor para que pudesse te cobrar de alguma coisa? Vontade soberana de Deus, queridos, é reconhecermos que Deus criou o mundo sem perguntar para ninguém. Vontade soberana de Deus é que Deus fez o dia e fez a noite sem perguntar para o conselho diaconal de anjos. Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que é legal o dia e a noite? Ele não perguntou, ele é soberano. Ele fez o limite do mar, ele fez o sol, fez as estrelas e não perguntou nada para ninguém, porque ele é Deus. Esse Deus que fica em dúvida do que faz, não poderia ser Deus. Então, soberania é nesse sentido de que tudo que ele faz, ele faz por ele mesmo. Ele faz porque ele quer fazer. A Bíblia apresenta um Deus assim, um Deus que é soberano, faz tudo que lhe agrada. Salmo 115. A religião distorce esse conceito, e mais aqui na frente nós vamos perceber como que ela fala de um Deus soberano. Ela prega um Deus soberano, mas não vive um Deus soberano. Ela prega um Deus soberano, ela fala de um Deus soberano, mas não vive um Deus soberano. O Evangelho nos convida a contemplarmos essa grandiosidade, essa soberania. Então, soberania não significa que eu vou derrubar a tampa desse negócio aqui, pá, Deus quis. Isso é infantil. Soberano significa que nada nem ninguém pode frustrar o que Deus quer fazer. É por isso que Jeremias diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse é o primeiro conceito que você precisa saber. Nos momentos de decisão, de indecisão, existe uma vontade soberana. Existe uma força, e essa força se chama Deus. Deus que é maior do que tudo e maior do que todos. E nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. O cuidado que você tem que ter é para ver se os seus planos são os planos de Deus. O segundo conceito é a vontade moral de Deus. Deus tem uma vontade moral.
que é diferente de vontade moralizante. A religião gosta da perspectiva moralizante. O que é a perspectiva moralizante, pastor? A perspectiva moralizante é quando nós usamos a vontade moral de Deus para segregar pessoas. Nós usamos da moral de Deus, nós usamos do que Deus atribuiu como uma vontade moral dele, para excluir pessoas, para matar pessoas. Vontade moral de Deus é aquela que ele estabelece para princípios de relações. Veja, alguém te fere. E aí você vai orar e diz assim: Senhor, será que é da tua vontade que eu perdoe aquela pessoa? A vontade moral de Deus está posta. 70 vezes 7. Doe a outra face. Senhor, a quem devo amar? Quem é o meu próximo? A vontade moral de Deus está posta. Compartilhe o que você tem. Compartilhe com quem não tem. Dessa forma você vai amar ao próximo. Vontade moral está estabelecida, você não tem que perguntar para Deus. Percebe a diferença da vontade moralizante? A vontade moralizante faz eu ouvir coisas como eu tenho ouvido ultimamente. As pessoas ficam incomodadas comigo, com o meu ministério, com a comunidade. Sabe por quê? Porque aqui eu recebo pessoas divorciadas. Porque aqui eu acolho pessoas de condição sexual diferente. Porque aqui os divorciados não são colocados de escanteio. Essa é a praga da religião. Essa é a desgraça. O que é desgraça? É a queda da graça. Desgraça é tudo aquilo que é desligado da fonte de graça. Essa é a desgraça da religião. É quando nós usamos atributos morais de Deus para segregar, para matar, para julgar, para ferir, para condenar. Coisas que os fariseus faziam muito bem, com muito zelo, e com muita vontade, com muita verdade. É por isso que queriam matar Jesus. João capítulo 10 diz assim que eles pegaram pedras para atacarem Jesus, para matar Jesus apedrejado. E Jesus diz assim: por que vocês querem me matar? Porque eu faço coisas boas? Eles dizem: não, você faz coisas boas, mas você fala muita heresia. Essa é a lógica da religião. Faz da vontade moral de Deus algo para matar. A vontade moral de Deus é para ressignificar as nossas relações. Fazer a vontade de Deus, um Deus que é soberano, um Deus que é acima de tudo e acima de todos, e Ele estabeleceu os seus princípios para que a gente pudesse ressignificar as nossas relações, para que a gente pudesse ressignificar a nossa qualidade de relação, para que a gente pudesse caminhar num caminho onde a paz reina, onde a pluralidade reina, onde todos podem ser o que são. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, você vai ler assim, porque Jesus Cristo é tudo em todos, por meio de uma só fé, por meio de um só batismo, por meio de um só nome e por meio de uma só esperança. Vontade moral de Deus. Então, toda vez que você quiser saber se você faz a vontade de Deus, você pergunta sobre a soberania. Deus está conduzindo toda essa parada. E sobre isso tem a ver com a vontade moral? Pastor, tem que perdoar alguém? Pastor, o que eu tenho que fazer agora? Faça essas perguntas. Isso está dentro da vontade moral de Deus. E não tem muito segredo, brother. Não tem muito segredo. Quer saber se você está dentro da vontade de Deus? Vai para a Bíblia. Leia a Bíblia. Aprenda da Bíblia. A vontade moral não carece de grandes malabarismos para que seja identificada. Conhecer a vontade moral de Deus não é uma questão de interpretações subjetivas. Não depende de confirmações no coração.
Depende de entender a Bíblia e obedecê-la, só isso. Só isso. Então a vontade soberana é bíblica, a vontade moral é bíblica, e existe a terceira vontade, a vontade específica de Deus. Essa não é bíblica. Vou repetir. A vontade moral é bíblica, a vontade soberana é bíblica, a vontade específica não é bíblica. E é aqui na vontade específica que o estresse acontece. Os maiores conflitos de estresse acontecem quando colocamos a vontade específica acima da moral e em cima da soberana. Ou confundimos as três. Bagunçamos a moral com a soberana, com a específica. E essa específica é um câncer na nossa vida. É um câncer na nossa vida. É um câncer na vida da igreja. E eu vou explicar para vocês o porquê. O conflito de muitos cristãos sinceros, em momentos de indecisão, reside na busca da chamada vontade específica de Deus. Ou seja, ela se fundamenta no quê? Na experiência subjetiva do indivíduo. E dentro dessa vontade específica, as decisões elas são tomadas de acordo com o coração, de acordo com o que as pessoas acham certo, de acordo com o que elas querem que aconteça. E aí vem aquela coisa muito complicada chamada eu senti paz no coração. Paz no coração não é juízo para você falar que você está fazendo a vontade de Deus. Não é. Até escrevi ontem isso numa rede social. Eu já ouvi de marido que traía a esposa que sentia paz na cama com a amante. Tá certo? Ele está em paz. Ele está em paz. Não está certo. Não pode. Então, a vontade específica, ela é esse lugar onde o nosso coração é tentado a manipular a vontade moral e a soberana de Deus. E essa vontade específica é o que causa o estresse na gente, onde a gente se perde. Quem acredita na vontade específica, distorce textos bíblicos. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia sequer que fala a respeito da vontade específica de Deus. Quando a Bíblia fala de vontade de Deus, ela fala da vontade soberana ou da vontade moral. E além de falar de alguns desejos de Deus, inclusive na condução de situações muito difíceis, complexas, Deus fala da vontade soberana ou da vontade moral. Então, a vontade específica é muito perigosa porque ela começa a usar os textos bíblicos ao favor do indivíduo. O ponto de partida passa a ser o indivíduo e não o texto. Quem acredita, então, nessa vontade específica, ela não conhece as Escrituras. Ela usa de exemplos abrangentes. Eu tenho algumas experiências sobre isso e assim, crente é fogo, É uma racinha complicada. Esse pessoal dos testemunhos, sabe? Esse pessoal que já viu, eu já vi. Complica bastante o meio-campo. Não é à toa que é dessa galera que sai muita gente doente. Eu lembro uma vez que alguém me disse assim: pastor, eu vou orar. Porque uma vez eu orei e eu estava fazendo uma terraplanagem num lugar e eu orei a Deus para que não chovesse. E você acredita, pastor, que choveu tudo em volta, só não choveu na onde eu falei para não orar, para não chover? Eu falei assim, acreditar, eu acredito. Eu só acredito que Deus tenha a ver alguma coisa com isso, só duvido que Deus tenha alguma coisa a ver com isso.
Sabe por quê, irmãos? Deus fica refém de muita gente, concordam comigo? Porque se o agricultor precisava de chuva, ele orou e não choveu na onde ele plantou. Vira uma bagunça. Os textos acabam refém das circunstâncias. Os textos, o evangelho acaba se tornando um acessório para aquilo que o coração da pessoa deseja. Daí o perigo de usar textos bíblicos para confirmação da própria vontade, da confirmação da própria verdade. Fatores estressantes nos colocam diante de situações estressantes, mas nós não podemos nos perder da voz do pastor das nossas almas, para a gente não se perder com as nossas próprias vozes, porque existem muitas vozes dentro da gente falando o tempo todo. E se nós ficarmos refém das nossas vozes, pessoal, cada hora nós vamos estar num caminho, e cada caminho que nós escolhermos vai nos levar para o fundo do poço, e no fundo do poço, cada vez mais fundo, nós vamos entrando, vai se perdendo. Não tem segurança, não tem esperança, só tem a sua vontade, só tem as suas vozes. Por isso, o meu convite para você essa manhã, quem é da manhã, quem é da tarde, quem é da noite, quem é? Por favor, não faça da sua vontade um parâmetro para você tomar decisões na sua vida. Clame a Deus e ouça a voz do Senhor. Uma outra característica de quem acredita e vive na vontade específica. Essa aqui é de lascar o cano da cartucheira. Vivem pedindo sinais. Vivem pedindo sinais. Eu poderia ficar falando só de sinais aqui. Crente macumbeiro, mandingueiro, feiticeiro. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. O cara pediu para namorar com uma menina e falou: Senhor, será que eu posso namorar com aquela menina? Ele abriu no livro de Naum. Então, era não. Entendeu? Então, isso é mandinga. Isso é mandinga. Feitiçaria. Sinais. Deus, me dá sinal do que eu devo fazer. Deus, me dá sinal do que eu devo decidir. Deus, me dá sinal. Que sinal? Quem tem sinal é semáforo. Nós não nos guiamos por sinais, nós não nos guiamos por feitiçaria. Para com isso, meu. Parem com isso. Nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor e saber que ele nos guia pela vereda da justiça. Ele guia o nosso decidir, ele guia o nosso conduzir, ele guia as nossas decisões. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas não trabalhe na perspectiva de sinais, porque Deus não trabalha com sinais, isso é coisa da vontade específica, isso não é bíblico, isso não é saudavelmente teológico, isso é fruto de uma religião manipuladora. Porque um Deus que não fala, mas fica mandando sinais, não é Deus. Deus fala e você ouve. Deus fala e você obedece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e entendem o que eu digo. João capítulo 9. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não mando sinais para as minhas ovelhas saberem o que eu estou dizendo. Quem manda sinal é índio de fumaça. Deus não. Deus fala. E você ouve. As ovelhas ouvem. O pastor chama e a gente ouve. Eu já contei aqui, que eu vi um vídeo muito interessante de um monte de ovelha e o pessoal fez o teste.
Foi foi umas 2, 3 pessoas estranhas e ficava chamando as ovelhas. E o pastor do lado. E o pastor falava, ó, fala assim. E a pessoa falava. O pastor falava, ó, fala assim. As ovelhas, o pastor foi 2, 3 pessoas, o pastor falou uma vez. Impressionante. As ovelhas. Eu achei lindo. Falei, é isso, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Na vontade específica, nós corremos atrás de sinais, nós ficamos atrás das migalhas. Enquanto Deus está falando, nós estamos no âmbito da religião, da feitiçaria, da magia. Não lê, não conhece, não sabe. Pastor, o que o senhor está dizendo? O senhor não acredita em milagres? O senhor não acredita em que Deus fala com as pessoas? Eu acredito em tudo isso, pessoal. Principalmente, como diz João capítulo 15, quando o fruto do que acontece é para a glória do Senhor e para a edificação de muitos. Quando é só uma experiência subjetiva, foi só uma experiência subjetiva. É como falar em línguas. Aquele que fala edifica a si mesmo e fica na boa aí. Não é sobre estar ou não estar certo. Cada um tem a sua forma de ser edificado, isso é verdade. Mas pegar isso e fazer disso uma experiência holística para que todo mundo viva a sua experiência é muito perigoso. É muito perigoso. Então, quem acredita na vontade específica de Deus, que é antibíblica, que não tem nada a ver com o Evangelho, desconsidera o caráter da revelação de Deus. Se prende a cadeias religiosas. E o resultado desse caminho, pessoal, de quem vive na vontade específica de Deus, o primeiro deles é a ansiedade. Quando você tem até 30 dias para fazer inscrição no seu vestibular, e Deus ainda não disse qual é a faculdade que você tem que fazer, você começa a ficar ansioso. Quando você tem que dar a resposta para aqueles 3 convites de emprego, e Deus não falou ainda qual trabalho que Ele quer que você trabalhe, você começa a ficar ansioso. Esse é o fruto da vontade específica de Deus, que é antibíblica. Por quê? Porque você está refém de sinais. Você não aprendeu a ler a Bíblia. Não aprendeu a interpretar a voz de Deus, não aprendeu a ouvir a voz de Deus, então você fica refém de sinais. E quando você não ouve a voz de Deus, você fica ansioso. E quando você fica ansioso, o outro sentimento é a culpa, porque se Deus fala claramente e você não está entendendo, é porque você está em pecado. Quantas vezes eu já ouvi, já atendi pessoas, pastor, acho que eu estou em pecado. Não, eu estou em pecado na realidade, né, pastor? Por quê? Porque Deus não fala mais comigo. Eu não consigo mais ouvir a Deus. Como se Deus fosse um zangadinho, mal-humorado, mimado, que vira as costas para alguém e o desagrada. O nome disso é criança mimada. Deus não é uma criança mimada. Deus é o Todo-Poderoso, que se manifesta em amor e graça, que está o tempo todo falando com a gente, conversando com a gente, e não se escandaliza com o meu, nem com o seu, nem com o nosso pecado. Nada escandaliza Deus. Mas, por nós estarmos conhecendo Deus através dessa vontade específica, como eu já disse, estou enfatizando que é antibíblica, a gente começa a ficar ansioso e o fruto da nossa ansiedade nos gera culpa. Então, se eu não estou ouvindo é porque eu estou em pecado. Então, se Deus não está falando, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E a gente começa a se culpar. Percebe como é uma ladeira? Se eu não conseguir ouvir, é porque eu estou em pecado. Então aí, surge a decepção e a frustração com Deus. Quem conhece gente frustrada e decepcionada com Deus? Conhece? Vocês conhecem, pessoal? Ou eu estou falando bobeira? Tinha uma moça que vinha aqui na igreja,
Ela falou assim, eu não acredito mais em Deus, porque ele falou que ia curar minha mãe e não curou minha mãe morreu. Eu falei assim, ele falou? Falou. Foi um monte de pastor lá no leito lá, falou que ela ia ficar curada. Eu falei, não, peraí, então quem falou foi esse pica-fumo aí, não foi ele, né? O problema é que você se baseia pela vontade específica de Deus. Então você entende que Deus está falando através daquilo que você quer que Ele fale. Ou o que Ele quer que Ele fale. E aí, existe um relógio no mundo onde as coisas acontecem. Teologicamente chamado de lapso de existência. Pessoas morrem, pessoas nascem, pessoas adoecem. E todos passam por isso. Ou crente não pegou Covid? Crente não pegou Covid? Pegou, né? A seca não atingiu a horta do crente? Existe um lapso de existência que acomete todos os seres humanos. Viver, morrer, adoecer, trabalhar, existir. E é nesse lapso de existência, nós temos que lidar com as decepções e as frustrações, com as doenças, com as intempéries. Só que como nós vivemos na vontade específica de Deus, achando que tudo que Deus está fazendo, Ele está manipulando a nossa vida, nós achamos que por uma oração nós não vamos pegar Covid. Nós achamos que por uma oração não vai chover na onde você quer que não chova e vai chover na onde você quer que chova. Percebe a infantilidade? É aquela baboseira, você não é cauda, você é a cabeça, você é filho do rei, vai jantar na mesa do rei, e que não sei o que lá, você é cuidado, princesa, não abaixa a cabeça, senão a coroa cai, vai para baixo da égua, você é a coroa e tudo. Que Deus é esse? Que Deus é esse maquiavélico, proselitista, elitista, que favorece a uns e amaldiçoa a outros? Que Deus é esse que cura uns e mata outros? Que Deus cruel, Rubem Alves diria, isso é um demônio. Mas é fruto da infantilidade. É fruto de uma igreja infantil, é fruto de uma religião infantil que não cresce, que não amadurece. Essa é a gama de crenças que gera em nós ansiedade e não nos faz ouvir a voz do pastor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, em verdes pastos me faz repousar e guia-me aos ribeiros de águas tranquilas e conduz-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Percebe? Percebe o construto bíblico? Percebe o construto coerente, que não tem nada a ver com a religião que o Deus com D minúsculo faz essa panaceia de igrejas? Então, a frustração e a decepção com Deus é uma marca de quem trabalha na vontade específica. Porque criou uma expectativa. Criou uma meritocracia. Eu oro, Deus obedece. Eu oro, Deus faz. Eu jejuo, Deus faz. Eu busco e Deus faz. Eu faço e Deus faz. Eu faço e Deus faz. Faço e Deus faz. Se Deus não faz, eu não faço. Se eu não faço, Deus não faz. Que doideira! Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se o preço desse amor foi Ele dar a vida dele por mim, a minha mínima parcela é dar a minha vida para Ele. Por isso que Paulo diz, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Agora eu vivo para Cristo. Eu vivo para Cristo e eu sou de Cristo. Pronto. E nas frustrações da vida, e nas intempéries da vida,
Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação, a angústia, a fome, a peste, a fartura, a nudez, principados e potestades? Não, nada, nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Aí já vai para Filipenses. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, inclusive permanecer fiel a Ele, porque Ele me fortalece. Não é para você superar a sogra, o patrão, a vizinha que é macumbeira. Não é para você ficar amaldiçoando os outros esse texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é para você vencer o seu inimigo. Não é para você vencer o seu vizinho, o seu adversário. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É para você vencer a você mesmo. Pelo poderoso nome de Jesus, você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai vacilar, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade de Deus para a sua família, essa é a vontade de Deus para a sua fé, meu irmão, minha irmã. Você não vai desfalecer, porque Cristo te ama e nada te afasta do amor dele. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, não é essa lógica doentia da especificidade. Isso é doideira, isso é religião. Fuja disso. Por quê? Porque quando a gente não se livra dessa religião, isso gera em nós imaturidade, gente imatura. Gente que não assume a responsabilidade. Aqui acontece assim, pessoal, ó. Deus vai te curar, irmão. E aí ele diz assim, ó, eu creio. Aí ele não é curado. Aí ele vem, ô pastor, o senhor falou que Deus ia me curar. Não teve fé, né? Vacilou. É essa infantilidade de não assumir responsabilidades. Eu não decido nada, é tudo vontade de Deus. Eu não assumo nada. Eu não decido nada. Eu quero namorar. Atenção, jovencenhos, jovencenhas. Eu quero namorar. Eu quero saber se é da vontade de Deus. Deus está se lixando para isso, brother. Sabe por quê? Porque na palavra ele deixou princípios morais e soberanos para que você lesse e aprendesse. Está escrito já. Só que aí você quer ouvir a voz. Sabe por quê? Porque se der errado, você tem a quem culpar. Eu tenho 3 vagas, pastor, de convite de emprego. Eu estou orando para saber qual é a vontade de Deus. Desculpa, Deus está se lixando para isso. Sabe por quê? Porque aqui Ele já deixou escrito a forma que você tem que trabalhar, com quem você tem que trabalhar, qual é a forma certa de ganhar dinheiro, qual é a forma certa de se relacionar, qual é a forma certa de conduzir as direções da sua vida. Está tudo aqui. Sabe qual que é o problema? Não conhece. Não sabe. Aí fica nessa viagem. Fica nessa viagem. Essa viagem. Por quê? Porque aí eu tenho quem culpar. E essa é uma doença. Uma vez eu fiz uma reunião aqui na igreja, perguntando para os irmãos, alguns irmãos, qual que é o problema que os irmãos diagnosticavam na igreja. De uma gama de irmãos, apenas um falou assim: "Ô pastor, o problema é a gente. O problema é a gente, é cada um. Do resto, as pessoas, então, o problema, acho que o horário do culto é muito ruim. Sabe, eu acho que a localização da igreja é ruim. Eu acho que o louvor tinha que ser mais assim. Eu acho que a mensagem tinha que ser mais assado." Então, ninguém, na realidade, disse assim: "Não, pastor, o problema somos nós." É uma doença essa terceirização de culpa.
E Deus é o objeto terceiro dessa parada toda. Então, já que Ele escolhe, já que Ele decide, aí aqui que eu falei para vocês que a soberania de Deus no âmbito da religião não é vivida de fato, ela é distorcida. Porque a soberania de Deus dentro do conceito da religião é Deus decidindo tudo por todos, por todo mundo. Ele tem um monte de marionete onde Ele manipula, onde Ele faz tudo. Isso não é soberania, isso é manipulação. Porque Ele é soberano, mas se você ora, Ele muda, então Ele não é soberano. Eu vou orar e Deus vai mudar, então Ele não é soberano. A sua oração é soberana. Então, essa imaturidade de não abaixar-se, essa imaturidade de não curvar-se e de não assumir a responsabilidade é fruto dessa vontade específica de Deus, que não é bíblica. E isso gera tensões, isso gera angústias, e é isso que faz a gente ficar girando igual o peão na nossa vida e nas nossas decisões que a gente tem que tomar. Quando na realidade o convite do Salmo 23 é: confiem de que o Espírito Santo fala através da vida de vocês e na consciência de vocês. Reflitam, meditem nas Sagradas Escrituras e Ele vai falar e Ele vai decidir através da vida de vocês, com vocês, decidindo fazer a vontade de Deus. Hebreus, capítulo 5, no verso 14. Depois você grifa aí na sua Bíblia, beleza? Deixa bem grifado assim na sua Bíblia, Hebreus 5,14, Hebreus 5,14, Hebreus 5,14. Sabe por quê? Quando eu falo dessa parada de discernimento, quando eu falo dessa parada de consciência, quando eu falo dessa parada de examinar-se a si mesmo, as pessoas têm muita dificuldade de compreender porque estão acostumadas com religião, com pode, não pode, com cartilha. Já me perguntaram: pastor, qual que é a cartilha da igreja? Eu falei assim: está na sua mão. Ela tá? Era a Bíblia. Que cartilha? Não tem cartilha. Que cartilha? Quem tem cartilha é facção, meu. Hebreus capítulo 5, verso 14. Depois você grifa aí, hein? Aprendam a discernir o que é o bem e o que é o mal. Aprendam a discernir o que é o bem e o que é o mal. Vou repetir. Aprendam a discernir o que é o bem e o que é o mal. Aprendam a discernir o que é o bem e o que é o mal. Botem a cachuleta para funcionar. Não tem chicote em cima de você te batendo para você fazer o que é certo e o que é errado. Sabe por quê? Porque você é livre em Jesus. Mas a sua consciência é escrava de Cristo. Serva de Jesus Cristo de Nazaré. E é nessa consciência que Ele trabalha a vontade dEle para a sua vida, soberana e moral. E Ele vai falar com você e você vai estar cativo de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo: sou cativo de Cristo. Sou cativo de Cristo. Efésios capítulo 2, no verso 10. Aprendam a discernir o mal, o que é bom e o que agrada a Deus. Quer fazer a vontade de Deus? Aprenda a discernir a vontade do Senhor. E o próprio, voltando lá em Hebreus, na realidade, eu gosto muito desse capítulo 5, nem estava, mas eu me lembrei agora. O versículo 11, meu. Hebreus 5:11. Esse Hebreus 5:11. Eu não vou citar ele agora não. Vou citar ele daqui a pouco. Então, peçam sabedoria. Sabedoria é discernimento. Sabedoria é discernimento.
Salomão pediu discernimento. Tem aquela passagem muito interessante de Salomão, que chegou 2 mães e um bebê. Vocês lembram disso aí ou não? 2 mães e um bebê. É meu filho, a outra, é meu filho, é meu filho, é meu filho. Aí Salomão falou assim, velho, quem tá certo? Não tem ratinho para fazer DNA. E agora, bicho, o que nós vamos fazer? Aí, sabedoria. Falou assim, dá o bebê aqui. Traz a espada. Vamos cortar no meio, fica metade para cada. Na hora que ele levantou a espada, a mãe verdadeira, não, deixa para ela, tá tudo certo, não é dela o filho, é dela, ela pariu, eu vi ela parindo, eu ajudei a parir. Aí Salomão falou assim, dê o filho para essa desesperada, porque essa é a verdadeira mãe. Sabedoria. Sabedoria para discernir. Peça a Deus sabedoria para discernir. Quer fazer a vontade de Deus? Peça sabedoria para discernir. E aí, é agora que eu vou com Hebreus capítulo 5, verso 11. Tem gente que é tardia para entender. O autor aí de Hebreus, que ninguém sabe quem é, diz que existem pessoas que são tardias para entender as coisas. Tardia aí significa não querem entender. Querem continuar ouvindo as mesmas coisas. Ouviu a vida inteira e quer continuar ouvindo as mesmas coisas. Não muda. Não cresce. Não aprende. Tá bom do jeito que tá. Hebreus capítulo 5, verso 11. Existem pessoas que são tardias no entendimento. Você quer fazer a vontade de Deus? Conheça o texto sagrado. Ultimamente, antes eu falava isso aqui, até comentei com a Fabiana, eu era meio romântico na parada que eu falava. Mas agora, eu estou sofrendo na carne. Na carne. Sofrendo na carne. Com isso. O título de herege. Era meio romântico no começo. Eu romantizava esse título. Hoje eu sofro na carne. Já perdi pessoas. Perdi famílias. Por causa desse título. E eu me questionei se eu conheço a Bíblia mesmo. Mas aí quando eu fui perguntar para as pessoas se elas conheciam a Bíblia, que elas me acusavam de não conhecer, elas não conheciam a Bíblia. Porque eu pedi para abrir em Amós, não sabia onde estava Amós. Porque diante de uma confrontação eu perguntei, beleza, mas qual é a sua base bíblica? Não, eu só acho. Conheça as Escrituras. Conheça. Se alimente. Quer fazer a vontade de Deus? Saiba o que está escrito.
E esse negócio de estar escrito não é para matar, não é para ferir, não é para ofender, não é para julgar, sabe? Porque os fariseus sabiam o que estava escrito. Mas eles usavam para matar, para ferir, para ofender. O está escrito para nós, que somos do evangelho, não da religião, é para a gente saber a razão da nossa esperança. Pastor, por que o senhor pensa o que pensa? Porque está escrito. Pastor, por que o senhor se comporta dessa maneira? Porque está escrito. Mas eu não concordo. Está tudo bem, só me mostra o que você não concorda e onde está escrito. E o porquê está escrito. E quem escreveu, escreveu o porquê. Porque acusar o outro, muito fácil. E eu escolhi ir por esse caminho, conhecer. É um caminho que eu proponho para... Pastor, tem que ser teólogo, teóloga, fazer ciências da religião, mestrado? Não. Seja humilde o suficiente para aprender. E não seja tardio em ouvir. Aprenda. Eu escolhi um caminho, sabe? Quando eu vi que eu estava lascado com o meu conhecimento, eu escrevi isso no meu livro, quem leu meu livro sabe o que eu estou falando. Quando eu vi que eu tinha muito conhecimento teológico, tinha não sei o que lá, tinha não sei o que lá, mas eu não tinha vida, eu falei assim, bicho, estou me tornando um fariseu. E eu tomei uma decisão que eu aconselho vocês para descobrir sobre a vontade de Deus. Ouçam pessoas sábias. Busquem conselheiros. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu morava em Presidente Prudente. E eu falei assim, bicho, não tem ninguém aqui, cara. Eu resolvi mandar e-mail para um pastor de São Paulo. Falei assim, preciso de ajuda. Preciso de ajuda, estou perdido, estou lascado, eu preciso de ajuda. E ele falou assim, vem para cá, vamos conversar. E eu estou junto com esse pastor desde 2012. 2012, né amor? 2012, né? Desde 2012 eu caminho com esse pastor. E digo assim, eu preciso ouvir a multidão de conselheiros, a experiência, a sabedoria, aprender, eu preciso aprender. E foi nessa multidão de conselheiros, pastores, toda semana eu converso com pastores mais velhos, mais experientes. Porque não há outro caminho para descobrir a vontade de Deus. Quer saber da vontade de Deus? Tenha humildade para pedir ajuda e para ouvir conselhos, para reaprender. Reaprender. Humildade. 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 O Senhor mora com os humildes. O Senhor fala com os humildes. O Senhor caminha com os humildes. A vontade de Deus se manifesta na nossa capacidade de ouvir a voz de Deus e ser voz de Deus para outras pessoas com humildade. Quer ouvir a voz de Deus? Seja humilde, porque o arrogante não ouve nada nem a ninguém. Percebam uma coisa aqui. Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o quê? Do que o quê? Do que o quê? Do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe o que Freud vai dizer, analisando a psique humana? Que os ricos e bonitos têm muita dificuldade de fazer uma autoanálise, porque eles se acham sempre suficientes. Sabe de nada esse Freud? Estava escrito há mais de 2000 anos. Não. A gente vê que existe todo
uma harmonização na ciência, na teologia, para dizer assim: cuidado com a soberba, cuidado com o nariz empinado, cuidado, não deixe isso entrar no seu coração, irmão. Irmã, não deixe isso entrar no seu coração. Não deixe. Quer fazer a vontade de Deus, mantenha um coração humilde, porque você sempre vai estar sendo pastoreado. A ovelha é humilde. Ovelha não grita, ovelha não se rebela, ovelha é mansa. Por isso, essa é a analogia da ovelha. E não é em relação a mim não, viu? É em relação a Jesus, é em relação à vida. Não é ser manso para com o pastor Renato, não é nesse sentido. É de ser para a vida. Quer fazer a vontade de Deus? Seja como uma ovelha sendo pastoreada pelo Supremo Pastor. E eu quero concluir. Na realidade, eu já concluí. Eu queria apenas dizer assim, que hoje nós estamos diante da mesa. A mesa é esse lugar onde nós queremos ouvir a Jesus. Jesus chamou os discípulos e o coração dos discípulos era o seguinte: falou, e aí, Jesus, o que tu tem a dizer para nós, né? Pessoal, tem uma reunião com vocês, Jesus disse, tem uma reunião com vocês aí e tal. E interessante, né? Não tem a ver com o conteúdo, mas você sabe que quem preparava sempre a ceia e os pães eram as mulheres. Então tinha mulher na parada, viu? Podem ficar tranquilos. E essas mulheradas, esse bando de maluco que estava seguindo a Jesus, no bom sentido, bando de maluco, né? Estava dizendo assim: ei, Jesus, o que o senhor tem para falar para a gente? O que o senhor tem a dizer para a gente, Jesus? E Jesus disse assim: olha, eu quero ser o Deus da vida de vocês.